Oi, bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Ana Moura e depois das nossos encontros pelo Meet na semana passada, com os 7 polos, né, da pedagogia, cada dia e cada horário com um polo, vocês trouxeram algumas demandas, e algumas dificuldades também que estão tendo. Então, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês algumas questões relacionadas à formatação dos trabalhos acadêmicos, tá? E as normas básicas da BNT. Então, a gente está trabalhando no componente de mídias e educação, né? Essa é a nossa quarta semana. Na terceira semana, eu pedi uma atividade, né? Na segunda semana, aliás, pedi uma atividade onde vocês trouxeram recortes e anotações das leituras que fizeram, né? E aqui nessa atividade, eu já indiquei para vocês um material complementar que é o de normas, citações e referências. Então, aqui foi um material que eu elaborei e no qual é um material, esse é um material consultivo, tá? Vocês não precisam decorar todos os detalhes que tem aqui nesse material, mas tem algumas coisas básicas que é importante a gente saber. Mas antes da gente saber esses detalhes, essas orientações de como citar, o que que é importante? Tá? Então, vamos pegar assim, ó, a gente está aqui na nossa quarta semana, né? E qual é a atividade? A atividade se chama produção textual. Nessa atividade, vocês vão criar, então, um texto reflexivo que vai responder a 3 perguntas. Então, como é que eu oriento, né, ou sugiro que vocês façam? Não só essa, mas outras atividades, como eu faria, tá? Então, a gente cria lá um documento de texto, tá? Então, você abre um documento de texto novo. Qual é a primeira coisa importante, fundamental para a gente fazer num trabalho acadêmico? É a gente colocar o nosso nome completo, o nosso polo, porque a gente está num curso onde nós temos 7 polos, então é importante dizer qual polo vocês fazem parte, tá? E também colocar, então, o título do trabalho, que pode até vir antes, tá? Então, esse trabalho aqui é produção textual, por exemplo, tá? Produção textual sobre mídias e educação. Bom, vocês estão vendo que tem esse marcador aqui, ó, no meu documento. Eu sempre uso isso aqui porque a gente consegue ver qual é a formatação. Ele está me indicando, né, que aqui terminou a frase, que começou um novo parágrafo. Ele me indica espaçamentos, né, porque ele mostra essa bolinha. Vou até aumentar um pouco a tela aqui, o zoom. Ele mostra essa bolinha nos espaçamentos, então às vezes eu dou 2, 3, eu consigo ver, aí não fica aquele texto, ó, porque a hora que ele tá sem isso, ó, eu vejo um vão ali, né? E não é isso que a gente quer um texto que tem uma separação uniforme, né? A gente quer entregar um texto que ele seja de acordo com o que foi solicitado na atividade e também que ele esteja um texto agradável de ser lido, né? E essa parte do espaçamento, do tamanho da fonte, do tipo de fonte, também ajuda a tornar esse texto agradável. Então, vamos fazer o seguinte: mesmo eu, né, enquanto professora ou outros professores, não colocando uma formatação específica, um template, porque se tem um template, o template, o que que ele é? Um modelo, aí a gente vai seguir o modelo. Nesse caso, não, né? Então, tu tá criando um documento, o título é importante a gente destacar, vamos botar em negrito, vamos botar centralizado, por exemplo. O nosso nome e o polo da onde a gente pode colocar aqui, ó, alinhado à esquerda. Vou fazer um pouquinho mais devagar, tá? Então, se eu quero modificar essa parte, eu vou selecionar essa parte e indico aqui, ó, negrito. Ó, a fonte tá 11, então vamos aumentar, eu quero fonte tamanho 12. Quero que apareça esse ícone, né, dos espaçamentos. Aqui também, ó. Aqui, até só pelo ícone, ó, gente, tá vendo? Ali, ó, eu clico aqui no ícone e ele me aparece aqui que ele tá em calibre 11, então a gente vai colocar aqui 12.
E calibre é o nome da fonte. O que que se usa geralmente como padrão? Ou Times ou Arial. Por que que se usa essas fontes, tá? Como padrão, Times ou Arial? Porque elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Mesmo eu colocando aqui tamanho 12, por exemplo, ó, olha como é que fica o tamanho dela. Se eu escolher uma outra fonte aqui, selecionar todas as palavras, né? E vou escolher aqui, por exemplo, uma outra fonte. Tem fontes que são bem menores, tem fontes que são bem maiores. Olha essa aqui, ó, é bem espaçada. Então, se eu for fazer, por exemplo, o meu trabalho nessa aqui, ele para atingir o que está colocado no enunciado, que é de 2 a 3 páginas, eu vou escrever menos do que aquela pessoa que usar o Times. Então, por isso que a gente usa o mesmo padrão de fonte. E também porque é uma fonte padrão no sentido de ser agradável e acessível para leitura, tá? Porque essa aqui, por exemplo, ela fica toda maiúscula. Então, chega uma hora que a gente cansa, tá? A leitura. Então, bom, fomos para o básico, tá? Botamos ali Times, a gente começou a criar o documento, já colocamos, então, o título, nosso nome e nosso polo. Isso precisa ter minimamente em todos os trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Vocês estão num processo de formação acadêmica, vocês são licenciandas, né, da pedagogia, e essas informações precisam constar no trabalho, e não necessariamente o professor precisa indicar isso. Né? Quando a gente vai entregar um trabalho, a gente tem que colocar o título do trabalho, o nosso nome e de qual polo a gente pertence. Aí a gente vai colocar ali arquivo, salvar como. Vamos salvar, então, esse documento. Eu vou salvar aqui o meu Mídias e Educação. E aí, o que que é interessante também, né, gente? Que vocês salvem, então, por exemplo, como tarefa 4 ou produção. Eu sugiro até tarefa 4, colocar o nome, né, é uma tarefa, e é 4 porque é da semana 4, tá? E aí, coloca do lado, né, pode colocar um underline e coloca o nome de vocês, tá? Pelo menos primeiro e último. Ana Moura, que é o meu nome. Mas assim, ó, procurem não colocar, por exemplo, tarefa mídias e educação, porque daí a gente recebe lá no Moodle 30 tarefas mídia e educação, ou 30 tarefas professora Ana Moura. Não, coloca o nome de vocês, né? Porque daí quando eu vou, antes mesmo de eu ler, às vezes eu baixo tudo, eu já sei que a tarefa, por exemplo, é da Litiane ou é da Cibele, tá? Então, salvar. Aí a gente salvou, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês usaram recortes, né? A ideia é que vocês usassem alguns recortes das entrevistas, anotações do vídeo, aquele vídeo onde tem uma entrevista também na TV Brasil, e reflexões de vocês. O que que o enunciado pede? Olha aqui o tamanho do enunciado. Então, ele traz as perguntas, ele diz o que que deve ter, e ele fala também da questão da formatação, tá? Então, o que que eu faria, né? Como é que eu faria? Eu vou copiar toda essa orientação aqui para dentro do meu, eu dou um Ctrl C ou clico com a direita, copiar, e coloco aqui dentro do meu documento, tá? Bom, estão vendo que cor ficou? Ficou cinza. Vocês conseguem ver a diferença? Isso já é uma coisa que imagina vocês receberem um texto, uma parte é preta, uma parte é cinza. Não, a gente vai deixar tudo a mesma cor. Mas, bom, nesse caso aqui é só a orientação da atividade. Então, o que que a gente vai fazer? Isso aqui eu sei que precisa sair depois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar em vermelho, por exemplo, porque eu sei que esse aqui não é o meu texto. Para também não acontecer de quando a gente receber o material, vocês está lá com as anotações ou com coisa que era rascunho, tá? Então, aquilo que eu já sei que não é para ficar, eu boto de outra cor, tá? Eu uso vermelho, mas pode ser qualquer outra cor que vocês quiserem. Então, vou botar aqui preto, e aqui eu vou começar, então, a escrever meu texto, tá? Eu vou pegar aqui um texto meu qualquer, tá? E vou colocar aqui só para a gente ver como é que vai ficando. Então, faz de conta que eu digitei aqui, né, algumas coisas. Ó, aí, olha aqui do lado. Isso aqui, ó, quando a frase acontece isso, ó, de ficar desigual, é porque não está justificado. Então, outra questão padrão é
da justificativa, ó. Então, aqui diz parágrafo, a gente vai justificar o parágrafo, tá? A gente pode colocar um especial na primeira linha, para indicar que começou o parágrafo. Então, aqui o espaçamento, ele não vai ter espaçamento depois do parágrafo. O entre linhas, ó, pode ser simples ou 1,5. E o especial eu vou colocar como primeira linha, 1,25. Tá? Então, aqui eu ajusto como é que meu parágrafo, como é que eu quero que ele fique. Eu quero que o alinhamento dele seja justificado, que a primeira linha tenha um recuozinho, então por isso que é especial primeira linha 1,25, e que entre as linhas tem um espaço de 1,5, ou seja, dá uma folga na leitura. Então, eu boto ok, tá aí, tá? Aí, vamos supor, a gente vai lá copiar uma parte da entrevista, né? Você já tem selecionado, mas eu vou colocar aqui para ficar bem claro para vocês, o que que acontece quando a gente copia, né? E como a gente pode modificar isso, tá? Vou pegar aqui, então, um trecho da entrevista da René Robes, alfabetização midiática, tá? Vamos supor que eu copiei isso aqui. Então, eu cliquei com a direita, copiar, ou dei um Ctrl C, vou lá no meu documento de texto, dou um Enter e coloco Ctrl V. Ó, colou bonitinho. Tá preto? Tá preto. É a mesma letra? Mesma fonte, ó. Fonte é a letra, né? Então, aqui, ó, quando eu seleciono, ele me indica, ó, tá calibre 11. Essa aqui é Times 12. Então, eu já vou arrumar, tá? Vou botar essa aqui Times. Só que, por que que ela não é, vamos supor que é essa parte aqui que eu vou usar. Isso aqui, quem é que disse? A René Robes. Então, eu preciso indicar que essa frase aqui não é minha. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar entre aspas, tá? Isso aqui já é a BNT. A gente precisa ter claro que se a frase, a escrita não é nossa, a gente precisa indicar de quem é, tá? Eu recortei um pedaço qualquer aqui, tá? Vocês não deem bola pro texto que está. Ele tem 3 linhas, tá vendo? No máximo 3 linhas. Ele podia ir até aqui. Então, eu coloco entre aspas e ele vai ficar aqui dentro do meu parágrafo normal do texto. Eu poderia até continuar aqui, ó. E só que depois eu vou ter que dizer quem é que disse isso. Eu vou colocar o último sobrenome do autor, do dizer, né? Que no caso é a Robes, e vou colocar o ano. Como é uma entrevista, se vocês olharem, né, a autoria, então, da entrevista é a Nova Escola, tá? É essa Soraya Yoshida aqui, Yoshida. Mas eu quero dizer que quem disse não foi a Nova Escola, nem a Soraya, foi a René Robes. Então, o que que eu posso colocar? Posso colocar assim, René Robes, em entrevista, diz que, fica claro que é ela. E aqui eu vou colocar qual foi a fonte, ou seja, qual é a referência que eu li o dizer da René Robes. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Nova Escola. Esse texto é de. Não me lembro de cor, eu até coloquei já para vocês aqui no componente, né? Como é que a gente faz a referência? É 2013, 18, não sei. Peraí. Aqui, ó. 2018, tá? Que é esse texto aqui, ó. É o da René Robes. Então, eu vou colocar lá no meu material, Nova Escola 2018. Por que que esse aqui tá todo em maiúscula? Porque sempre quando a gente vai indicar uma autoria, ela vai ficar em maiúscula dentro do parênteses, tá? Olha aqui, ó. Esse, por exemplo, aqui em cima eu tô indicando uma lei. Então, a autoria da lei é Brasil, porque é uma lei federal. Então, tá em maiúsculo. Nova Escola, em maiúsculo, tá? Se eu fosse indicar no meio do texto, por exemplo, a Nova Escola, né? Ou o Brasil, ele vai estar em minúsculo. Querem ver? Eu acho que eu tenho. Aqui, ó. Por exemplo, aqui esse é outro pedaço do meu texto, tá? Que eu vou pegar aqui. Faz de conta que esse aqui é a minha reflexão da tarefa.
Então, eu tô trazendo, ó, o Levi, tá? Só que eu falar o nome dele faz parte do corpo do meu texto. Então, ele vai em maiúsculo e minúsculo, como é o sobrenome dele, né? O nome dele é Pierre Levi, o último sobrenome é Levi. Então, eu boto aqui Levi em minúsculo e boto o ano que eu usei a citação. Por que que não tem aspas? Porque eu não estou dizendo a mesma coisa que ele, com as mesmas palavras. Eu estou fazendo eu estou falando com as minhas palavras o que ele disse, tá? Então, eu estou dizendo com as minhas palavras que ele diz que a cybercultura é um conjunto de técnicas, práticas, parará, parará. Bom, então a gente já sabe citar, né, quando é direto, assim, com aspas. Ó, só que ficou tamanho 11, ó. Tá vendo? Se a gente passar o olho, a gente vê que o tamanho tá diferente. Então, a gente vai aqui e bota tamanho 12, porque todo o texto é tamanho 12. Depois, eu vou, por exemplo, lá na entrevista do David Buckingham, tá? E vou pegar alguma coisa que ele diz. Então, tem um trecho que ele diz. Aqui, por exemplo, que ele está falando sobre os professores, tá? Então, eu acessei aqui, ó. E, eu quero colocar tudo isso. Essa discussão dele sobre se as tecnologias podem ou não substituir o professor, sobre os perigos, às vezes, de alguns países quererem impor, né, uma forma de dar aula e um currículo. Então, eu copiei um monte de coisa do que ele disse e vou botar no meu trabalho. Olha aqui, primeiro, fonte diferente, que é calibre, meu trabalho está em Times. O tamanho da fonte é 13, o padrão é 12 e a cor da fonte. Vocês estão vendo que é um cinza? É mínima a diferença, mas tem diferença. Então, primeira coisa, a gente precisa colocar isso aqui da cor e da fonte que eu vou utilizar. Então, qual é a cor? Preta. Qual é a fonte? Times, tá? Por que que eu não... Aí, só que olha só, tudo que ele disse tem mais que 3 linhas, né? Então, isso aqui é uma citação é uma citação que precisa estar em destaque. Citações com mais de 3 linhas é o que está ali naquele documento das normas da BNT. Ó, eu até diferenciei aqui nesse documento, ó, a parte que fala sobre as citações e a parte que fala sobre as referências bibliográficas. Então, se eu clicar aqui em citações, ó, tem tudo isso, ó. Se tiver incluído na sentença, né, o sobrenome do autor, eu boto em minúsculo. Se tiver fora da sentença, boto em maiúsculo, que foi o que eu mostrei para vocês há pouco. Ó, se eu for fazer uma citação direta, eu boto entre aspas, né? Depois, se a citação direta tiver mais que 3 linhas, que é isso que eu vou mostrar, ela precisa estar em destaque do texto. Como é que eu vou destacar? Eu vou alterar o tamanho da fonte, o espaçamento e o parágrafo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu selecionei, ó, tudo isso aqui é do David Buckingham. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar a fonte, ela tem que ser menor do que o tamanho do meu texto todo. Então, o meu texto é 12, a fonte vai ser 11, tá? O parágrafo, olhem só, não vai ter o especial da primeira linha, tá? Então, aqui é nenhum. O espaçamento entre linhas sempre nessa citação direta, ele é simples, mesmo que meu texto todo esteja em 1,5, ele é simples. E o recuo da esquerda vai ser de 4 centímetros. Olha como já mudou. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando destaque, dizendo para o leitor que tudo isso aqui não fui eu que disse. Eu estou trazendo de algum outro lugar. Que lugar é esse? Então, vou colocar aqui, assim como a gente fez da Irene Lopes. A gente vai colocar ali Nova Escola e o ano da entrevista do David Buckingham, que é anterior a 2018. Vamos ver aqui no mundo. O 2011, aqui, 2011. Então, vamos colocar aqui.
2011. Pronto. Tá? E aqui no texto eu teria que dizer, de acordo com David Buckingham, não sei soletrar de cor, eu posso ir lá e aproveitar e copiar o nome dele. Para também não colocar, eu acho que é assim, a gente não precisa, é só vir aqui e copiar, Ctrl C. E a gente vai ali e coloca o nome dele bem certinho. Que isso também, a gente às vezes usa, enfim, os sobrenomes têm origens variadas, e é importante a gente colocar o nome bem certinho da pessoa, né? Porque também a outra coisa que fica estranha no trabalho é aparecer o sobrenome de autor escrito de forma errada, tá? Ó, de acordo com David Buckingham, aí tá ali. E aí vocês vão colocar, tá? Então, depois que vocês escreverem todo o texto, então aqui tem regras de formatação, tem regra básica de como vai apresentar o trabalho, tá? Pode até colocar aqui em cima a logo do curso. Depois que vocês escreverem, vocês vão ver, eu respondi essa pergunta, respondi essa pergunta, respondi essa pergunta. Eu trouxe abordagens da Renee Robbins. Eu preciso indicar se eu trouxe, não preciso copiar e colar exatamente o que ela disse, mas eu preciso dizer, ela indica tal coisa, ou ela sugere tal coisa, né? O David Buckingham tá aqui, e do programa Mídia em Foco, o que que eu trouxe? Eu esqueci, não trouxe. Então, vou voltar lá no programa, vou escutar o que as pessoas estão dizendo, e aqui eu vou mencionar, a Regina Assis, no programa Mídia em Foco, fala sobre parará, 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 tá? E aqui mesmo também eu posso, vou tirar aqui, porque quando a gente, a tabela fica bem ruim, né, de ver com essa identificação de cursor, tá? Porque ela fica cheia de bolinhas. Então, a gente tira aqui e dá uma olhada, ó. Se eu trouxe a abordagem do David Buckingham, se eu trouxe a abordagem do programa, se eu respondi os 3 questionamentos, então eu vou ler meu texto, vou ver se estão respondidos. Se eu respeitei a questão da formatação e da BNT, o que é a formatação? É isso, é o cabeçalho, é ter tamanho 12, né? Ter de 2 a 3 páginas, botei a BNT, botei aqui, fui colocando os autores, esqueci das referências, ó. Então, quando eu vou para cá, ó, apresentar as referências, tá aqui, parte da avaliação. Por que que é parte da avaliação? Porque isso é importante. É importante no trabalho acadêmico eu trazer quais foram as minhas referências, porque aí quem for ler o trabalho, por que que a gente traz referência? Porque quem for ler o trabalho, gostei disso aqui que esse cara fala, desse David Buck, eu queria ler a entrevista inteira. Como é que eu vou achar essa entrevista? Se a pessoa colocar aqui. Então, aí vocês vão colocar ali referências, bota também em Times 12. A gente coloca em maiúsculo, né? Porque é um título, né, dentro do trabalho. E aqui, bom, nesse caso aqui para vocês, as 2 entrevistas fácil, porque eu já coloquei ali no mudo. Então, é só copiar e colar. As 2 entrevistas em texto, certo? Ó, ficou. Só que ficou cinza e verde lá igual ao mudo. Então, a gente vai colocar em preto, em Times e 12, que é esse o padrão. E aqui também, ó, Times 12 e preto. Só que eu usei uma outra referência que não é nenhuma dessas. Não é a Nova Escola 2011, não é a Nova Escola 2018, que foi o programa da TV Brasil. Como é que eu cito um programa que eu assisti no YouTube? Será que tem aqui? Não, acho que aqui não. Aqui fala de consultar a página da internet. Bom, o que que eu faço? Quantas vezes a gente vai lá no Google perguntar coisas para o Google? Como referenciar vídeo do YouTube? Ó, tem vídeos ensinando como fazer, tá? Tem sites colocando como se faz, ou seja, então é possível vocês verem, tá? Então é só consultar. Não tá ali, mas você sabe que tem que fazer a referência. Então a referência não é só colocar entrevista ou programa Mídia em Foco, tá? Então a gente vai ver num desses aqui e vai ver como é que referencia.
Aqui, exemplo de vídeo e outros, vamos ver. Filmes, vídeos, entre outros. Ah, já estava aqui, ó. Eu que não vi, desculpa. Ó, esse aqui é um filme, ó. Aí vai ó, vai o título do filme, Central do Brasil, vai a direção, vai a produção, tá? E algumas outras informações que a gente nem tem. Mas o que que é fundamental numa referência, tá? E é isso que está explicitado aqui, nesse material que eu dei para vocês. Então, vamos voltar lá para o começo e vamos ver sobre as referências, ó. Elementos essenciais na referência. Então, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não saiba como fazer, o que que eu preciso colocar? Eu preciso colocar quem é o autor, qual é o título do material, tá? Qual é a edição, qual o local, qual a editora e a data da publicação. Isso é essencial. Colocar aonde eu acessei esse material. Então, por exemplo, aqui no do vídeo, eu vou ter que voltar um pouquinho, que já tinha outro lugar que eu tinha aberto aqui. Porque às vezes é isso, às vezes a gente abre, que nem eu mostrei agora para vocês, abri um lugar, não entendi direito, não tem, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, palestra online, é o mais parecido, ó. Não é um filme, né? Que é uma entrevista, não é um seriado de televisão, não é um seriado online, é uma palestra online, ou seja, é um. Então, o que que eu vou colocar? Quem é o autor, a palestra proferida em tal lugar, em tal data, e está disponível em, boto aqui o link. Então, quem é o autor daquele vídeo que vocês assistiram, né? Daquela entrevista. Vamos lá aqui para o link da entrevista. Tá? Então, o que que vocês vão colocar? Vão colocar TV Brasil. Vão colocar. Ai, vão colocar também o título do programa. Qual é o título? Mídia e Educação em Debate no programa, que é. Então, vão colocar mídia e educação. Aí vão colocar disponível em. Aí vão colocar o link do YouTube e quando é que vocês acessaram. Tá? Então, essas são as dicas básicas para vocês, né? Algumas dicas. Se ficaram com dúvidas, vocês podem colocar ali no fórum de dúvidas. Opa, abri outra coisa. Se ficaram com dúvidas, vocês coloquem no fórum de dúvidas, tá? Que tá ali no início do componente. Voltei para o início demais. Parei. Perguntem, né? Consultem os colegas, consultem os materiais que a gente deu, perguntem para nós se não acharem aqui e coloque aqui, ó, no fórum de dúvidas ou mandem mensagem. Por que que é legal usar o fórum de dúvidas? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida também de outro, tá? Então, por isso que é interessante usar o fórum de dúvida em vez da mensagem privada, porque daí o que está aqui, alguém pode ali consultar antes de mandar mensagem privada e já ter a sua dúvida respondida, tá bem? Um abraço para vocês, uma ótima semana e um bom trabalho.